Boa tarde, prezados estudantes da Universidade EAN. Eu estou hoje nesta conferência para fazer uma fala sobre o livro que marcou minha vida profissional e também personal. O livro é Triste Fim do Policarpo Quaresma, de autor Lima Barreto. Eu estou muito contente de falar aqui com vocês e também com seus professores. Então, vamos começar. O que passa neste livro? Eu vou fazer uma breve introdução sobre a ficha técnica, que é muito importante para que você tenha o contexto literário. Então, o autor é Lima Barreto. Lima Barreto é um dos autores mais importantes para a literatura brasileira. Ele foi brasileiro e também um apaixonado por a cultura brasileira. É um livro de ficção. eh, Qual é o tempo do livro? O tempo é 1893, onde sucede o Rio de Janeiro, é no século XIX. Este livro, isto que eu acabei de dizer, é o que passa é o livro, o tempo do livro e demais, que é muito importante para fazer o contexto. Foi lançado em 1915 e é uma temática social, mas é um romance porque o autor sempre tinha a costume de fazer romances e também crítica. Então, é porque ele era um jornalista. Então, vamos lá. Lima Barreto. Lima Barreto foi um importante escritor brasileiro, jornalista e também era um importante analista dos ambientes e costumes do Rio de Janeiro, que faz sempre uma crítica à burguesia, e este livro é uma crítica sobre a burguesia de Brasil para esse tempo. Mas eu acho que é muito importante compreender porque ele fazia esta crítica, porque eu acho que é muito importante para nossa vida como pessoas que têm ancestros nos indígenas. Então, o livro. O livro tem três partes. Eu quero ler um trecho deste livro porque é muito interessante e a verdade é que eu estou apaixonada com ele. Policarpo era patriota, dias de moço. Aí, pelos 20 anos, o amor da pátria tomou o todo inteiro. Não fora o amor comum, parador e vazio, fora um sentimento sério, grave e absorvente. Então, durante a leitura de este livro, você pode experimentar como Policarpo, apaixonado por sua pátria, por Brasil, por a cultura, pela cultura, perdão. Então, é muito importante que você sepa que é um livro que suas palavras são simples, são muito fácil de compreender e também é um livro que tem muita história. Então, quem era Policarpo? Policarpo era um subsecretário da Armada da Guerra de Brasil, que era muito revolucionário, patriota e que estava muito apaixonado por Brasil, mas também porque as pessoas reconheceram a importância do Brasil, a importância das pessoas na sociedade e também era muito importante para ele que as pessoas foram muito conscientes da vida que tinham lá no Brasil. Então, suas crenças sempre eram muito apaixonadas, como eu disse, mas também ele queria fazer uma reestruturação para a lei para todas as pessoas. Então, ele começou por ele mesmo. Então, como era isso? Isso era que ele aprendeu violão, porque para neste século, neste tempo, era mal visto, era um instrumento ruim. Então, ele aprendeu violão, que era um instrumento para os revolucionários. Então, era muito importante para ele que aprendera, mas as pessoas sempre olhavam por a janela de a sua casa e sempre era um problema para ele em frente da sociedade. Então, como eu disse, ao violão, ele aprendeu com um professor que ia para sua casa, mas a gente sempre criticava, sempre estava discordo com esta decisão do Policarpo. Mas ele trabalhava em áreas do governo que eram sobre militantes, sobre a polícia, então era muito revolucionário para a sua época. Agora,
eu quero falar sobre sua coleção de livros. Para mim, é muito importante para a minha vida profissional, porque eu acho que os livros são uma das coisas mais importantes dos seres humanos, porque deixam ver como a pessoa é, como vive, como pensa e também como sente. Então, a coleção de livros de Policarpo sempre era de autores nacionais ou que haviam sido nacionalizados lá no Brasil. Ele não permitia que sua coleção tivesse livros de estrangeiros. Então, isso é muito curioso, porque ele era tão patriótico que não permitia isso. Eh, e também sua irmã Adelaide, quando ela cozinhava, ela não podia fazer, por exemplo, comida francesa, comida espanhola, nenhuma comida que fora estrangeira. Então, ele se sentia muito ruim com essas situações. Então, além da coleção de livros, ele tinha uma paixão por as línguas indígenas, que eu vou falar sobre isso. Mas a coleção de livros era muito importante e também ensinava para sua afilhada sobre a cultura de Brasil, sobre os indígenas, sobre as línguas, também sobre a história da colonização, porque ele achava que a língua portuguesa era somente para os portugueses, não para os brasileiros. Então, a continuação, vamos falar sobre o Tupi-Guarani, que é a continuação da parte do violão. Depois da parte do livro do violão, ele fala sobre o Tupi-Guarani, que, para sua informação, é a família linguística Tupi-Guarani, é uma das mais importantes da América do Sul, que engloba várias línguas indígenas. Então, esta parte do livro é muito importante, também muito interessante, porque ele mostra como é importante reconhecer que as línguas indígenas fazem parte importante do Brasil. E ele propõe para os deputados da Câmara de Brasil, especificamente de Rio de Janeiro, onde são todas as situações do livro, que o tupi-guarani deve ser a língua oficial para o Brasil, não mais eh, português. E ele escreve esta mensagem, esta carta, em tupi-guarani, que foi muito ruim para ele, porque ele foi, a causa desta carta, foi enviado para hospício. Então, aqui você pode ver o que passa também na Colômbia, o que passa em muitos países que têm sua história em os indígenas, que são sempre rechaçados, que são sempre obrigados a fazer o que não quer. Então, para Policarpo foi muito triste que seja rechaçado por esta situação. Mas foi um ato muito valiente, muito importante para o livro. Então, eu quero fazer aqui uma comparação com Policarpo e Policarpa daqui da Colômbia, que enquanto Policarpo foi uma história da ficção, Policarpa é a realidade da Colômbia. Então, Policarpa é uma das poucas mulheres reconhecidas por ter participado ativamente dos processos de independência na América Latina. Policarpa, também conhecida como Pola, foi uma espia, uma revolucionária e morreu como mártir em sua batalha pela liberdade. Eu quis trazer a Policarpa aqui porque, ao final do livro, Policarpo também morreu como mártir, porque ele, ao final, ele apoiou a presidente que seu nome é Floriano Peixoto. E Floriano Peixoto enviou a Policarpo a ser carcereiro da prisão, em uma ilha chamada das Enxadas, onde haviam marinheiros insurgentes. E Policarpo era muito bom, era uma boa pessoa, e ele evitava que os prisioneiros foram executados. Mas, ao final ele foi executado também por suas crenças, e eu quero fazer uma reflexão sobre isso, porque eu quero perguntar para você, quais são suas crenças? Você luta por elas? Eu quero perguntar isso porque, para esta conferência, é muito importante ter uma mensagem.
sempre é importante lutar por suas crenças, por sua família. Esta é uma parte importante do livro, porque ele sempre lutou por sua irmã, por sua afilhada e por outras pessoas, mas ele sempre foi muito leal com seu amor por Brasil. E ao final ele diz que ele morreu a causa ideológica e também que foi vítima de uma ilusão, porque ele sempre acreditou sobre Brasil, sobre as pessoas, mas ao final isto é o que sempre passa, mas você deve fazer uma reflexão sobre quais são suas crenças na rotina, na vida diária, porque disto depende sua vida e também sua vida profissional, porque isso tem que ver muito com a ética e com sua vida pessoal, que tão coerente é você com suas crenças e com sua vida. Muito obrigada.